Saúde dos irmãos, com a paz do Senhor, amém? Oremos a Deus. Senhor Jesus, Deus maravilhoso, Deus glorioso, Deus santo. Mais uma vez, Senhor Jesus, nós entramos diante da Tua gloriosa e maravilhosa presença para apresentar aqui, Senhor, o Teu servo que irá trazer a Tua palavra, Senhor, nesta noite. Pedimos a Ti, Pai, que não venha ser, Senhor Jesus, somente Ele, Pai, mas sim o Senhor falando, Senhor, através da vida dele aos nossos corações. Para que, Senhor Jesus, a Tua palavra possa penetrar, Senhor, profundamente ao nosso coração, Senhor, para que possamos sair daqui transformados e cheios da Tua glória, cheios da Tua graça, cheios da Tua presença, cheios do Teu poder, Pai. Pedimos a Ti, Pai, tem misericórdia das nossas vidas, porque muitas vezes somos falhos, somos errantes, mas se estamos aqui nesta noite, Pai, é porque reconhecemos o nosso erro e sabemos, Senhor Jesus, que não somos nada, Pai, absolutamente nada, Senhor Jesus, sem Ti, sem a Tua presença, sem a Tua misericórdia. Pedimos a Ti, Senhor, fica conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Todos estamos felizes? Uma boa noite de salvação a todos. A quem nos acompanha em casa também. Apocalipse, capítulo 22. Apocalipse no culto de Santa Ceia, Juliano. É isso mesmo. Amém? Apocalipse, capítulo 22, a partir do versículo 6. Vou fazer uma leitura extensa até o final do capítulo. E disse-me, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas em que breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, postrei-me aos pés do anjo que me mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém. Podem vos assentar. Quem ainda não está sentado. Que Deus abençoe a todos. Obrigado por
sempre estarem orando por mim e por minha casa, E aqui estamos para, além de adorar a Deus, hoje uma dura missão que é instruir o povo de Deus como se deveis andar. Não é fácil, irmãos, a gente assumir a igreja para ensinar. Então, se algo que a gente possa ensinar pelo Espírito, é algo que você estuda, é algo que você aprende, é algo que você compartilha. Hoje já deixo uma admoestação para a igreja. Diante dessa leitura extensa, nós vimos que uma das coisas que a gente tem que dominar é a palavra de Deus. Eu vos aconselho a ler muito o Novo Testamento, sem deixar de buscar um pouco de testificar pelo Velho, mas leia muito o Novo, que é uma linguagem que para a nossa geração vai fazer mais sentido. E domine essa palavra, porque nós vemos algumas religiões se pautando em visões de anjos, não de Jesus Cristo, em visões de anjos. E é cada coisa distorcida que vai levando o homem, em vez de se aproximar de Deus, a adorar um Deus falso. O falso profeta, o inimigo, ele é mestre em enganar. Então estejamos atentos àquilo que a palavra nos diz, para que, os escolhidos de Deus se mantenham firmes na palavra. No 6, ele diz assim: E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu sou João, o profeta, aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, em visão, prostrei-me aos pés do anjo para adorar. E ele disse: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, os dos que guardam as palavras deste livro, adora a Deus. Querem ver a diferença desse anjo que conversou com ele num arrebatamento aos céus? É que ele teve o testemunho de Jesus para transmitir a palavra ao seu povo. Os outros todos viram numa manifestação. Quem disse para ter um novo evangelho, eles viram em uma personificação e não numa visão dos céus, como teve João. Essa fica uma diferença básica para a gente aprender sobre algumas coisas falsas que podem haver. Muitos de nós sabemos, não tinham nem lançado a nota de R$200, já tinha falsificação rodando. Assim é o Evangelho. Hoje tem muita falsificação do Evangelho rodando. Se você não tiver instruído na palavra da verdade, na fiel profecia de Deus, que é a Bíblia Sagrada, tu vai viver em vento de doutrina, que seria como uma folha. O vento vem da esquerda para a direita, leva a folha. Se ele vir da direita para a esquerda, ele leva a folha. Se ele bater para o norte, ele leva as folhas. Se ele bater para o sul, a folha vai. Por quê? Não tem firmeza. Agora, a árvore, o vento pode vir de todas as formas. Aí, a não ser que seja um sobrenatural do clima, ele arranca a árvore e leva a árvore inteira, mas é difícil. Então quebra uns galinhos, umas folhinhas, mas a árvore fica firmada na terra. Então nossos pés têm que estar firmados na rocha, que é Cristo, A nossa rocha, a nossa fortaleza. Não se constrói casas em terrenos de areia, porque também é maleável, também é mutável. Certa vez eu estava pegando onda com prancha de bodyboard, aprendendo a pegar, e eu no banco de areia, quando eu vi, cadê meus pés? Não estavam mais firmados. Pensa no desespero que foi se livrar de um afogamento, pensa no desespero que foi até chegar num lugar seguro. Então pense agora comigo, pelo Espírito da Palavra,
Ele também nos aconselha que aprendamos a palavra, no tempo oportuno ele nos instrui no que iremos falar. A palavra nos diz, muitas vezes, para nós falar menos e ouvir mais. Mas quando falarmos, sejamos pautados pela verdade, pautados pelo Espírito de Deus. Então ele quer que você conheça a Ele. Ele quer que conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Até uma certa altura, eu frequentava muito a escola dominical, na Assembleia de Deus, que até o Edilson foi nosso mestre, Fábio, e tantos outros pastores, culto de ensinamento, um curso e meio de teologia, vamos dizer assim, que um não terminei, faltou alguns meses para terminar, outro concluído. Palavras, 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 palavras. Mas, quando você confronta a palavra, você consegue achar algumas coisas que alguns pregadores falaram. Você fala, certamente ele falou, mas não condiz com a palavra de Deus. Porque quando você vê alguém ministrando, segue a sua consciência e vê, mas o que eu aprendi não está batendo. Mas quem que está certo? E aí na prova real, igual na matemática, faz a conta, depois você reverte a conta para fazer a prova real, para ver se está realmente o cálculo correto. E na palavra? Quando você vê duas pessoas pregando a mesma palavra com um sentido diferente. Ele fala da palavra, o outro fala a palavra, mas você fala, ué, mas tem duas visões sobre a mesma palavra? E aí, qual que é a verdade? Por onde que você sabe que qual é verdadeira e qual está errônea? Qual está falsa? Pela palavra de Deus. Se nós tivermos preguiça de ler a palavra, aprender a palavra, se alimentar da palavra, não vamos ter palavra, não vamos ter base. E isso vai nos impedir de chegar em algum lugar chamado céu. Porque se você andar, ter o conhecimento da verdade, não praticar, ficará de fora. Ah, mas é só eu, Juliano? Não, eu mesmo. Quem está em casa ouvindo, muitos poderão ficar de fora. Por quê? Ele não atentou pela palavra da verdade. Olha, o anjo falou que não queria adoração. Teve uma época no Brasil que muita gente queria até via anjo, toda hora anjo, toda hora anjo, toda hora anjo, que nós estávamos quase adorando o anjo e esquecendo de Jesus. Que é a verdadeira centro da palavra de Deus, o Filho, o qual revelou o Pai para nós. E quem é revelado o Filho, glorifica o Pai. Então, a gente vai na onda. Daí você fala, mas aqui está dizendo para nós não fazer. Que história é essa de tanto anjo? Tem até nome de anjo que na Bíblia não tem. Já tem um monte de nome de anjo por aí, rolando. E só tem 2 citados. E aí, você faz o quê? Temos que saber como se defender das astutas ciladas do inimigo, dos falsos ensinos, dos falsos profetas. Temos que estar pautado na palavra. Não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. O tempo. Hoje estamos aqui para nós, mais tarde, participarmos da Santa Ceia do Senhor e dizer para nós, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. E aqui diz, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Qual é esse tempo? É o tempo da revelação da segunda vinda de Jesus, a qual quem está vivo será arrebatado com Ele para a salvação. E para quem ficou, vai ter condenação. Simples. Nem para a direita, nem para a esquerda
Simples e direto. Salvação, perdição. O evangelho mudou da época que eu me converti? Não, não mudou. Ainda pregamos sobre céu e inferno? Sim. O diabo existe ainda? Existe. Pelo que saibamos, acorrentado. A chave da morte e do inferno está com Jesus. Vai ser liberado daqui a um tempo. Para quem tiver que se manifestar, se manifeste. Eu não quero pagar o preço com minha própria força. Não quero. Se hoje eu recebo de graça o favor imerecido de Deus para os homens, que é Jesus Cristo, que através dele recebemos a salvação, por que eu quero pagar por isso? Por que eu quero pagar? Já que eu estou falando de pagar, o salário do pecado é a morte. Todo homem está ordenado viver e morrer. Fim. Todos os homens. Mas além da terra, assim nós chamamos, teremos vida eterna para cumprir o sonho de Deus de que o ser humano fosse seus filhos, o adorasse, né? Dominasse sobre os animais, né? Antigamente não tinha essa briga que nós temos, né, de fugir de cobra, de aranha, de barata, de rato, de leão, de elefante, de rinoceronte. Não fugia desses bichos. Tenho certeza que Adão dominava sobre eles. E hoje em dia é uma treva, né? Alguns animais são domesticados, adestrados, mas de vez em quando até esses adestrados eles dão uma cobra lá, uma picada, uma jiboia enrola em alguém, né? Um cavalo dá um coice, tudo isso porque nós não temos mais o domínio sobre os animais. Uma ordenança que Deus nos deu no Éden. Mas nós temos o domínio sobre a nossa vida, como homens e como mulheres. Alguns chamam de livre-arbítrio. Aí você pode escolher o que você vai fazer. Chegar em casa, reler o texto e ver o que eu preguei essa noite e tirar uma síntese e falar, ó, realmente está batendo com o que o Juliano falou. Ou você vai chegar em casa e falar assim, ó, acho que o Juliano cometeu um erro. Vou ligá-lo e corrigi-lo. Tem toda a liberdade. Porque temos, irmãos, que procurar andar pela retidão da palavra da verdade. Para que nós não venhamos ser soprados de um lado para o outro. Temos que estar firmados na rocha da palavra de Deus. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar cada um segundo a sua obra. Acho que eu pulei o 11 aqui. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça. E quem é santo, seja santificado ainda. Olhando no campo da justiça dos homens, às vezes você olha um caso num programa policial, um documentário, e você fala, ó, esse caso foi bem julgado pelos homens. Esse caso foi feito em justiça. Só que para Deus, irmãos, não vai ter desculpa. Ah, eu não ouvi o evangelho. Não, você ouviu, vai estar lá o dia, a hora que você ouviu o evangelho e não quis aceitar. Ah, Deus, eu estou indo para o lugar errado, mas eu sou inocente. O culpado não terá por inocente. E a escolha fica para nós. Aprender e prosseguir em aprender quem é Deus. Ou ficar na mesma. Às vezes inerte, não se move. Uma vida de adoração a Deus. E adoração não pense que é vir na igreja. Somente. Adoração no lar, onde você for. Não esqueçam, Cristo está sendo visto através de nós. Qual que é o Cristo que nós
Estamos mostrando para as pessoas. Responsabilidade não é só minha que estou aqui hoje. De todos nós. Da porta para fora ali, ó, a responsabilidade está com todos nós. Qual é o Cristo que estamos mostrando para os escolhidos sentirem algo e falar: está na hora de também estar pelo caminho de Deus, o caminho da salvação, o caminho que Jesus Cristo nos mostrou. Teve um sábado passado aí, contar esse testemunho aqui no meio da palavra. Liguei para o pastor Fábio, falei: eu justifiquei que não estaria aqui. E assim que ele entendeu a situação, né, concordamos, tal, fiquei em casa. Eu recebi uma ligação de um amigo, ficamos 1 hora conversando a respeito sobre o reino de Deus. Era uma decisão que ele estava meio assim de tomar. 1 hora conversando. Aí ele encerrou essa ligação. A minha filha falou: pai, escrevi um hino novo. Aí fomos tratar dessa música, ver como ia ficar, um louvor abençoado, graças a Deus. Deu um horário de culto, irmãos. Eu não vim na igreja, mas tive que cultuar a Deus na marra. Porque o período de culto de 1 hora e meia eu tive. Porque, lembre-se, em 2 a comunhão. Em dois a partir do pão. Em um você come sozinho. Em 2 a comunhão. Então tivemos comunhão online pelo telefone. Tive comunhão com a minha filha dentro da minha casa. Isso também é adoração. Isso também é fazer, servir, estar pronto. Porque se eu estivesse no culto, meu amigo ligaria e daria caixa postal. Eu não ia atender ele. Mas Deus sabe como trabalhar. Então vamos crer que Deus está no controle de tudo. Mas a tua parte você faz. Uma vida de oração, de palavra, uma vida de separação para Ele, uma vida de devoção à sua família, uma vida de devoção ao seu povo, uma vida de devoção, né? Até a pátria, né? Se chamar nós para ir para a guerra, se não, nós tivermos uma executiva boa, a gente vai ter que defender nosso país. Então temos que ter uma regra, onde não há regra, há bagunça, tem que se adequar. Então temos que prestar atenção naquilo que nós ouvimos, comparar com a nossa Bíblia, ver qual é a melhor forma de seguir o Mestre e conhecê-lo cada dia mais. No 13 diz assim, ó, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Nós temos o costume de entrar na nossa casa pelas portas. Geralmente você chega lá com a tua chave e entra pela porta. A chave da nossa salvação, vamos entrar lá na cidadezinha de Deus, pela porta. Quando a gente esquece a chave, ou acontece uma coisa de quebrar a chave, a gente dá um jeitinho de pular a janela, telhado. A gente dá um jeito. Tira uma eternite e entra, né, Fábio? Desce pelo alçapão, faz aquele malabarismo, que é bem mais dificultoso do que você chegar e colocar a chave. Agora pense que lá entraremos pelas portas, tão somente. Se você não entrar pela porta, você não vai entrar. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Mas se Jesus nos conhece e nos chama de servo, amigo, filho do meu pai, nós vamos entrar e vamos cear com ele. Essa vai ser uma das grandes alegrias. Ser servidos por Jesus Cristo com vida eterna. Ali Jesus será a luz. Ali tem a árvore da vida. Não vai ter mais morte. Não vai ter mais choro. Não vai ter mais dor. Não vai ter injustiça. Não vai ter segregação. Não vai ter
distinção de sexo. Não vai ter mais prazeres carnais. Humanamente olhando, alguns vão falar assim, mas então o céu vai ser chato. Quando você vê humor, geralmente falando sobre céu e inferno, eles colocam lá o céu uma chatice, gente tocando harpa, que é um instrumento que nem muitos admiram, não sei o quê. Aí coloca lá o inferno, um festeiro danado, não sei o que lá, não sei o que lá. Coloca lá o diabo como chefe do inferno. Meu amigo, o diabo vai queimar junto com aqueles que seguiram o caminho dele. Distorcendo a palavra de Deus, desobedecendo a palavra de Deus, sendo anátema para Deus. Ele vai queimar junto. Ele não domina nada lá. Ele vai queimar junto. A partir do momento que fala assim, abre-se as bocas do inferno lá, ele vai queimar junto. Não tem autoridade, nem lá. Hoje ele tem legalidade para atuar na terra. Ele tem seus adoradores. Eu não sou. Eu sou adorador de Jesus Cristo, o Filho de Deus, que por sua graça fomos salvos. Pelo seu sangue somos lavados. Pelas suas pisaduras fomos sarados. É esse a quem eu sirvo. Perfeito? Ainda não. Mas é o que eu procuro a cada dia. Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. E a cada dia eu procuro exercer aquilo que aprendo para os meus próximos. Esse tempo atrás tinha um rapaz lá no Hospital Vita, bem no semáforo, com um kimono arrecadando dinheiro para uma viagem, para fazer alguma luta no exterior e tal. Eu senti de ajudar, mas naquele dia não tinha nem tempo, por causa do semáforo, não tinha nada ali. Passou a oportunidade. Num outro dia eu passei, ele estava lá no mesmo local, eu o abençoei. Vamos dizer assim. Então, irmãos, algumas coisas estão próximo que a gente pode fazer. É sentir que o irmão está meio assim, chega lá e dá uma palavra. Às vezes só de procurar saber, você vai alegrar a pessoa. Você pode ser uma interpretação errada tua, mas com a tua mensagem ele fala, se preocupa comigo. E o evangelho é o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se eu me amo, eu vou querer me mutilar? Não. Então eu não vou mutilar meu irmão. Mutilar pode ser, ou assim, eu tenho prazer em me cortar aqui? Não, não tem. Então eu não vou cortar meu irmão. Eu não vou trair. Eu não vou tirar a mão. Esses dias tinha um exemplo, uma fotografia bem legal no Facebook. O cara estendendo a mão assim, mas não alcançava, porque o outro estava bem no fundo do buraco. E do lado, e na visão de quem estava lá embaixo, ele não via, mas quem estava estendendo a mão tinha uma escada e uma corda do lado dele que chegaria até o fundo do poço. Então também preste atenção com quem você anda. Também preste atenção daquilo que você se alimenta. Porque às vezes a gente se alimenta de algumas coisas aí que pode ser indigesto para a nossa salvação. Então temos que nos atentar, irmãos, em viver uma vida de adoração, de santidade a Deus, de separação, e que saibamos, a graça de Jesus Cristo, favor imerecido aos homens, é o que nos salva. E teu sangue nos purifica de todo o pecado. E quando você estiver em apuros, clame o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso. O que é clamar o nome de Jesus? Uma simples oração, sincera, gritada em espírito, em desespero, em calma. Ele vai te ouvir de todas as formas. Então, prossigamos e conheçamos quem é o nosso Deus e servemos Ele com toda a nossa vida, com todo o nosso fôlego, com todas as nossas forças. Deus falou também, é sacrifício. Toma a sua cruz e siga-me. Ele não falou para pegar dele
Ele não falou para pegar do irmão Fábio, do irmão Edilson. Não falou. Vou pegar a sua. Cada um pega a sua. A partir do momento que você tem consciência, pega a sua cruz e segue. Porque é sofrido. Cruz é sinal de maldição. Quem morria em cruz era só quem era visto mal pela sociedade. Vamos ser mal vistos. Prega a verdade pra você ver. Você não vai ter muito amigo, não. Agora o evangelho, a gente vai ter bastante amigo. E aí é duro. Mas o evangelho verdadeiro, a gente vai fazer alguns inimigos. Mas vai valer a pena. Porque ele, aqui em Apocalipse 22, a partir do verso 6 até o seu final, ele falou que vai dar a medida certa para quem entrar no céu e para quem não entrar no céu. Não vai ter injustiça, vai ser justo. O que Deus decidiu é justo. Isso faz a diferença entre Deus e os homens. A gente pode agir com injustiça numa causa justa, com justiça numa causa injusta, mas Deus não terá ninguém por inocente. Amém? Então que possamos lembrar da morte do Senhor Jesus Cristo até que Ele venha. Essa é a palavra que eu tinha para transmitir aos irmãos essa noite, para aprender junto com os irmãos essa noite. Que o Espírito Santo possa testificar no seu coração essa palavra e que ela venha enraizar para que tenhamos base para continuar firmes no propósito da salvação de Jesus Cristo. Ele veio pela humanidade, mas levará aqueles que obedeceram e ouviram o seu chamado, pura e simplesmente. Amém? Queria voltar à direção ao pastor Fábio, logo após a oração. Podem se colocar de pé, por favor? Senhor Deus e Pai, eu diante da Tua presença, Pai, qual ministramos louvores ao Teu nome, a Tua palavra foi ministrada. Peço que a Tua graça, ó Pai, continue ativa até que Tu venhas. Senhor, revela, Senhor, mais e mais a palavra a Teus servos, que na multidão de conselhos há sabedoria, Deus, que possamos um com os outros, ó Pai, aprender como chegar no céu. Porque breve Tu vens e queremos estar celebrando para todos sempre, desfrutando da árvore da vida, desfrutando das mansões celestiais, ó Deus. Vem com Teu povo, ó Pai, que possamos cada dia lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. O Teu sangue nos purifica de todo o pecado, ó Pai, e Tua palavra nos instrui em retidão até chegarmos ao céu. É assim como nós Te agradecemos, ó Pai, nessa noite, ó Deus, e continua conosco em Teu nome, ó Jesus. Amém. Aleluia.